Vale da humilhação de Amy. Aquele menino é um perfeito ciclope, não é? Disse Amy um dia quando Laurie passava por elas a cavalo, demonstrando muita habilidade com o chicote. Como você se atreve a dizer isso se ele tem 2 olhos? E como são belos esses olhos? Disse Joe, que se ofendia com a mínima crítica ao seu amigo. Não disse nada sobre os seus olhos. E não sei por que você se alvoroçou, pois eu estava elogiando seu jeito de montar. Oh, minha nossa! A tolinha quis dizer centauro e o chamou de ciclope, exclamou Joe, explodindo em uma gargalhada. Você não precisa ser rude, foi só um colapso de linguagem, como diz o Sr. Davis, redarguiu Amy para encerrar a conversa gastando seu latim. Queria apenas ter um pouco do dinheiro que Laurie gasta com aquele cavalo, acrescentou com a esperança de que suas irmãs não a ouvissem. Por quê? Perguntou Meg compreensiva, pois Joe havia caído em outra gargalhada por causa do segundo deslize de Amy. Preciso tanto, estou com uma dúvida enorme, não vou ver a cor do meu dinheiro por pelo menos 1 mês. Dívida, Amy? Como assim? Meg parecia séria. Devo ao menos 1 dúzia de limões em conserva na mercearia. Não posso comprar mais nenhum. Você sabe, até eu ter dinheiro, pois mamãe me proibiu de pegar qualquer coisa fiado lá. Nem me fale. Os limões estão na moda? Antes usávamos pedaços de borracha para fazer bolas. E Meg tentou continuar séria, pois Amy parecia muito apreensiva. As meninas estão sempre comprando limões para as outras, sabe? E ao menos que você queira parecer má, tem que fazer o mesmo. Só querem saber de limões agora. Ficam chupando-os em suas carteiras na hora da aula e trocando-os na hora do recreio por lápis, anéis de miçangas, bonecas de papel ou qualquer outra coisa. Se uma menina gosta da outra, ela lhe dá um limão. Se está brava com ela, come um limão na sua frente e não oferece nem um pedaço. Eu ganhei muitos, mas deve haver reciprocidade, e ainda não os retribuí. Preciso fazer isso, pois é uma dívida de honra, entende? De quanto você precisa para pagá-los e restaurar seu crédito? Perguntou Meg, pegando sua carteira. 25 centavos seriam suficientes, e acrescente mais uns centavos para eu comprar um para você. Não gosta de limão? Não muito. Você pode ficar com a minha parte. Aqui está o dinheiro. Economize o máximo que puder, pois você sabe que não é muito. Oh, obrigado! Deve ser muito bom ter dinheiro no bolso. Vou fazer a festa, pois já faz 1 semana que não como um limão. Estava incomodada em recebê-los sem poder retribuí-los e estou realmente precisando de um. No dia seguinte, Amy chegou atrasada à escola, mas não pôde resistir à tentação de exibir com um compreensível orgulho um pacote úmido de papel pardo, antes de escondê-lo no recanto mais secreto de sua carteira. Nos 5 minutos seguintes, o rumor de que Amy March tinha 24 limões deliciosos, ela comeu um no caminho, e iria retribuí-los, começou a circular e a atenção das suas amigas tornou-se irresistível. Cat Brown a convidou para sua próxima festa. Mary Kingsley insistiu em emprestar-lhe seu relógio até a hora do recreio, e Jenny Snow, uma jovem fofoqueira que havia ridicularizado Amy porque ela não possuía limões, logo buscou as pazes e ofereceu-se para fazer algumas contas difíceis por ela. Mas Amy não tinha esquecido as críticas da senhorita Snow a algumas pessoas cujos narizes eram achatados, mas não o suficiente para cheirar os limões dos outros, e pessoas metidas à besta que não tinham vergonha de ficar pedindo. Então, frustrou na hora das esperanças da tal Snow com o seguinte recado: você não precisa ser tão educado assim de repente, pois não vai ganhar nenhum. Naquela manhã, uma figura importante visitou a escola e os mapas muito bem desenhados de Amy foram elogiados por ela, irritando a senhorita Snow e fazendo a senhorita March assumir ares de um jovem pavão estudioso. Só que, o orgulho precede a queda, e a vingativa Snow virou o jogo com um sucesso desastroso.
Assim que o convidado fez os elogios e cumprimentos de costume e saiu, Jenny, com a falsa intenção de fazer uma pergunta importante, disse ao Sr. Davis, o professor, que Amy March escondia limões em sua carteira. Pois bem, o Sr. Davis havia classificado os limões como um artigo de contrabando e oficializado aplicar a palmatória em público à primeira pessoa que fosse flagrada violando a lei. Aquele homem persistente já havia sido bem-sucedido em banir a goma de mascar após um longo e tempestuoso conflito, feito uma fogueira com romances e jornais confiscados, suprimido um correio privado, proibido caretas, apelidos e caricaturas e tudo mais que um único homem conseguisse fazer para manter na linha meia centena de meninas rebeldes. Os meninos põem à prova a paciência humana. Deus sabe, mas as meninas fazem isso em escala muito maior, especialmente quando se trata de senhores com temperamento tirânico e sem talento algum para a docência. O Sr. Davis sabia grego, latim, álgebra e todos os tipos de ciências terminadas em logia. Por isso se dizia um bom professor, desconsiderando, no entanto, os bons modos, a ética e os sentimentos. Aquele era um péssimo momento para denunciar Amy, e Jenny sabia disso. Com certeza, o Sr. Davis havia tomado um café forte demais naquela manhã. Soprava um vento leste que sempre afetava sua nevralgia, e suas alunas não lhe davam o desconto que ele acreditava merecer. Portanto, para usar a expressiva e porque não elegante linguagem de uma aluna, ele estava nervoso como uma bruxa e furioso como um urso. A palavra limões foi como gasolina na fogueira. Seu rosto amarelo enrubesceu e ele bateu tão forte em sua mesa que Jenny voltou para seu lugar com uma rapidez incomum. Meninas, atenção, por favor. O burburinho cessou com a severa ordem e 50 pares de olhos azuis, negros, cinzas e castanhos fixaram-se em seu terrível semblante. Senhorita March, venha até minha mesa. Amy levantou-se para obedecer com uma serenidade superficial, mas um medo secreto a oprimia, pois os limões pesavam em sua consciência. Traga os limões que estão escondidos em sua carteira. O inesperado comando a capturou antes que ela deixasse seu lugar. Não leve todos, cochichou sua vizinha, uma jovem de grande presença de espírito. Amy apressadamente despejou meia dúzia e depositou o resto perante o Sr. Davis, imaginando que qualquer ser humano que possuísse um coração cederia ao sentir aquele delicioso perfume. Infelizmente, o Sr. Davis em particular detestava o cheiro daquela conserva da moda e o nojo só aumentou a sua ira. Estão todos aqui? Não, gaguejou Amy. Traga o resto rápido. Olhando com aflição para seus limões, ela obedeceu. Tem certeza de que não há mais? Eu nunca minto, senhor. É o que vejo. Agora pegue esses limões nojentos e jogue-os pela janela de 2 em 2. Houve um suspiro simultâneo que criou uma pequena lufada pela esperança ser dissipada e a guloseima ser arrancada daquelas bocas desejosas. Vermelha de vergonha e raiva, Amy foi e voltou dramaticamente 6 vezes, e ao pegar cada par condenado tão carnudo e suculento, sentia as mãos relutantes. Um grito da rua completou a angústia das meninas, pois significava que os pequenos irlandeses, seus inimigos, desfrutariam do banquete. Isso era demais. Todas lançaram olhares indignados ou apelativos ao inflexível Sr. Davis, e uma amante declarada de limões rompeu em lágrimas. Quando Amy retornou da sua última viagem, o Sr. Davis pronunciou um portentoso e disse do seu jeito mais marcante: Meninas, vocês se lembram do que eu disse há uma semana? Lamento o ocorrido, mas nunca permito que minhas regras sejam infringidas e nunca quebro uma promessa. Senhorita March, mostre-me sua mão. Amy tremeu e colocou ambas as mãos atrás de si,
lançando sobre ele um olhar de súplica que dizia muito mais do que as palavras que não conseguira pronunciar. Ela era a favorita do velho Davis, como obviamente era chamado, e acreditava que ele teria quebrado sua promessa se a jovem irrepreensível não tivesse expressado sua indignação com um sibilo de deboche. Esse sibilo, quase imperceptível, inflamou o irritadiço senhor e selou o destino da ré. Sua mão, senhorita March, foi a única resposta a seu apelo silencioso. E muito orgulhosa para chorar ou suplicar, Amy travou os dentes, levantou a cabeça de forma desafiadora e suportou sem recuar os vários golpes que tomou na palma da sua mãozinha. Não foram muitos ou intensos, mas não fazia diferença para ela. Pela primeira vez em sua vida fora castigada, e a desgraça, a seus olhos, era tão profunda como se ele a tivesse nocauteado. Agora você ficará na plataforma até o recreio, disse o Sr. Davis, resoluto em cumprir a promessa até o fim, já que havia começado o castigo. Isso era mortífero. Teria sido ruim o suficiente voltar para seu lugar e ver os rostos piedosos das amigas, ou os olhares satisfeitos das suas poucas inimigas. Porém, encarar toda a classe com a vergonha sobre ela parecia impossível, e por um segundo sentiu como se simplesmente pudesse desfalecer ali e começar a chorar. Uma amarga sensação de arrependimento e a lembrança de Jane Snow a ajudaram a suportar, e assumindo o lugar infame, ela fixou o olhar no duto do aquecedor, acima do que parecia um mar de rostos, e ficou lá, tão pálida e impassível que as meninas tiveram dificuldade de estudar com aquela patética figura diante delas. Durante os 15 minutos seguintes, a garotinha orgulhosa e sensível sofreu a vergonha e a dor que nunca se esqueceria. Para as outras, isso podia parecer ridículo ou trivial, mas para ela era uma experiência difícil. Durante os 12 anos da sua vida, tinha sido conduzida apenas pelo amor, sem nunca ter sido castigada fisicamente. A dor que sentia na mão e o pesar no coração foram esquecidos ao ser arrebatada pelo seguinte pensamento: terei que contar lá em casa e todos ficarão tão decepcionados comigo. Os 15 minutos pareceram uma hora, mas chegaram ao fim ao menos. A palavra recreio nunca fora tão bem-vinda. Está liberada, senhorita March, disse o Sr. Davis, pensando em como se sentia desconfortável. Ele não esqueceria tão cedo o olhar reprovador de Amy ao sair, sem falar com ninguém, para a antessala onde pegou suas coisas e deixou aquele lugar para sempre, como prometera fervorosamente a si mesma. Ela estava triste quando voltou para casa, e assim que as outras meninas chegaram um pouco depois, iniciou-se na hora uma reunião cheia de revolta. A senhora March não disse muito, mas pareceu incomodada e confortou a sua filhinha atormentada do seu jeito mais terno. Meg lavou a mão maltratada da irmã com glicerina e lágrimas. Beth percebeu que nem mesmo seus amados gatinhos serviriam como alento para um sofrimento como aquele. Joe propôs indignada que o Sr. Davis fosse preso imediatamente, e Hannah fechou o punho para o vilão, enquanto esmurrava as batatas do jantar como se fosse ele sob o pilão. Ninguém na escola percebeu que Amy fugira, a não ser suas amigas, mas as senhoritas mais astutas notaram que o Sr. Davis estava muito benevolente naquela tarde, além de excepcionalmente nervoso. Pouco antes de a escola ser fechada, Joe apareceu com uma expressão sombria e foi até sua mesa entregar uma carta da mãe. Depois recolheu as coisas de Amy e partiu, limpando cuidadosamente a lama das suas botas no tapete da porta, como se sacudisse dos pés a poeira do lugar. Sim, você pode tirar umas férias da escola, mas quero que você estude um pouco todos os dias com a Beth, disse a senhora March aquela noite. Não aprovo castigos corporais, principalmente em meninas. Não gosto
do método de ensino do Sr. Davis e não acho que as garotas com quem você anda estejam lhe fazendo bem. Então, vou perguntar a opinião do seu pai antes de colocá-la em outra escola. Que bom, queria que todas as meninas saíssem também e que aquela escola velha ficasse inutilizada. É enlouquecedor pensar naqueles limões maravilhosos. Suspirou Amy com o ar de uma mártir. Não me importo que você os tenha perdido, pois você violou as regras e merecia uma punição pela desobediência. Foi a severa resposta da senhora March, a qual decepcionou a jovem menina que esperava nada menos que compaixão. Quer dizer que você está feliz porque fui humilhada perante toda a classe? Queixou-se Amy. Eu não teria escolhido esse método para corrigir um erro, respondeu sua mãe. Mas talvez uma punição mais leve não lhe fizesse tanto bem. Você está ficando muito convencida, minha querida, e já está na hora de corrigir essa falha. Você tem vários pequenos dons e virtudes, mas não há necessidade de exibi-los, pois a vaidade estraga as melhores personalidades. Não há muito perigo de que o verdadeiro talento ou a bondade sejam ignorados por muito tempo, e mesmo que isso aconteça, a consciência de possuí-los e usá-los da melhor forma deveria ser satisfação suficiente. O grande charme do poder é a modéstia. É verdade, disse Laurie, que estava jogando xadrez com Joe em um canto. Conheci uma menina tempos atrás que tinha um incrível talento para a música, mas não sabia disso. Nunca percebeu quão belas eram aquelas pequenas peças que compunha quando estava sozinha e não teria acreditado se alguém tivesse dito a ela. Queria conhecer essa menina, talvez ela pudesse me ajudar, sou tão estúpida, disse Beth, que estava ao seu lado ouvindo com atenção. Mas você a conhece, e ela ajuda mais do que qualquer pessoa, respondeu Laurie com um olhar maroto direcionado a Beth, que enrubesceu e escondeu o rosto em uma almofada do sofá ao perceber que se referia a ela. Joe deixou Laurie vencer a partida em retribuição pelo elogio a Beth, que não pôde ser convencida a tocar para eles após tal exaltação. Então, Laurie fez seu melhor e tocou lindamente, pois estava com particular bom humor, já que raramente demonstrava seu lado emotivo para as March. Quando ele foi embora, Amy, que ficou pensativa a tarde inteira, disse de repente, inquieta com uma ideia nova. Laurie é um menino bem-sucedido? Sim, ele recebe uma excelente educação e tem muito talento. Será um bom homem se não for mimado demais, respondeu sua mãe. E ele não é convencido, não é? Perguntou Amy. Nem um pouco. Por isso é tão encantador e todas nós gostamos dele. Entendi. É bom ter conquistas e ser elegante, mas não para ostentar ou vangloriar-se disso, disse Amy reflexiva. Essas coisas são sempre percebidas e sentidas nos modos e nas conversas de uma pessoa, se usadas com modéstia. Portanto, não há necessidade de exibi-las. Assim como não é apropriado usar todos os seus chapéus, vestidos e laços ao mesmo tempo, apenas para que as pessoas saibam que você os possui, acrescentou Joe, e o sermão acabou em risos.